Você quer fazer alguma coisa, mas tá faltando o quê, gente? Tá faltando tempo, é porque travou na falta de tempo. Está pensando em um objetivo próximo, mas você não está encontrando um jeito de dar conta. Tudo bem, a rotina é pesada, é difícil, mas às vezes, dando uma organizada no seu tempo, você consegue dar um ok em todas as suas tarefas dentro dos prazos. E para isso, hoje, olha só, estou recebendo a queridíssima personal organizer Iris Fabiane. Ela já está aqui e eu quero agradecer. Já desejar uma boa tarde para ela, né, Iris? Boa tarde, meu amor. Bem-vinda. Você tá com uma prancheta aí, né? Eu trouxe algumas coisinhas para mostrar pro pessoal já como para se dar organizar. as dicas. Ai, gente, ó, vou te falar, eu sou uma dessas pessoas. Eu acho que 24 horas no dia é pouco pra mim. Tem vezes que eu corro de um lado, corro do outro e não consigo cumprir todas as minhas tarefas. E aí eu vou ter uma ajudinha extra também, né? Se você se encontra nessa situação, vamos aprender agora com ela. Por que que a gente perde tanto tempo na hora de administrar o nosso tempo? Em regra, porque a gente não se planeja. Muitas pessoas acham que se planejar é perder tempo. Só que quando a gente planeja, a gente sabe cada passo que a gente precisa dar em seguida é muito mais fácil. Você economiza tempo no longo prazo. Sim. E aí as pessoas esquecem dessa etapa, né? De você se planejar, saber tudo que você já tem para fazer e colocar ali realmente no papel, organizar e acaba perdendo tempo no futuro, né? Realizando as outras etapas. Sim. E isso é bacana porque, por exemplo, todo mundo tá aí, né? Querendo muito mais tempo e às vezes o tempo é o suficiente e a gente acaba perdendo tempo com muita bobagem. Tipo, hoje a gente perde muito tempo com o celular, por exemplo, né, Iris? Distração. É uma coisa que, inclusive, a gente vai comentar. A gente precisa identificar quais são as distrações que estão sugando o nosso tempo para que a gente realmente consiga realizar aquilo que a gente deseja realizar. Perfeito. Você tá com a prancheta aí para nos ajudar com isso, né? Exato. Sua tarefa hoje é nos ajudar. Exatamente. Então, vamos fazer o seguinte. Tem algumas dicas que a gente vai soltar aqui para você começar falando. E a Iris vai explicando aqui. A dica 1 é se ocupar, não é produzir. Exatamente, porque muitas vezes a gente acha que estando ocupado o dia inteiro, a gente está produzindo, e não necessariamente. Porque muitas vezes as coisas que a gente faz o tempo todo não nos leva em direção ao objetivo que a gente quer realizar. Então você só está ocupado, você não está sendo uma pessoa produtiva, você não está caminhando em direção àquilo que você realmente quer alcançar. Olha só, boa essa dica, viu? Presta atenção, vai anotando aí. Dica 2. Ó, direção é mais importante que a velocidade. Muitas vezes a gente corre e não acaba sabe pra onde tá indo. Sem saber pra onde a gente tá indo. Exatamente. Isso é uma coisa que acontece muito. A gente sente essa ansiedade, a gente tá num mundo muito tecnológico, muito avançado, tudo é muito pra ontem. Então a gente tem muito essa necessidade de que a gente precisa fazer as coisas muito rápido. Então o tempo todo precisa fazer. E não necessariamente, você precisa primeiro saber pra onde você está indo, qual a direção que você quer chegar, pra que você realmente trace o caminho que você deseja realizar, né? E não ficar se distraindo o tempo todo. Verdade. Então, às vezes a gente corre, mas não tá indo pro lugar certo. Pra lugar nenhum. Então, é muito mais importante você saber a direção do que você ir rápido. Porque indo na direção que você quer realmente, você alcança aquilo que você deseja. E rápido, às vezes você chega num lugar que você, quando chega, pensa, não era aqui que eu queria estar. É verdade. Boa dica, viu, Iris? Terceira dica, vamos lá? Dica 3 é maior ladrão de energia. Tem que. O ideal aqui, a gente tem que fazer muitas coisas. Isso que a gente estava comentando. Tem que fazer aquilo, né? E não necessariamente, né? Mas a ideia aqui é que você tenha ou um bloco de notas no celular, ou um caderninho na bolsa sempre, para sempre que surgir alguma coisa que você tem que fazer, que você lembra que precisa realizar, você anote e você descarregue da sua cabeça. Porque muitas vezes a gente gasta muita energia em um momento que não é ideal. Sim. Muitas vezes você lembra de coisas, mas naquele momento você não pode resolver. Então, quando você demanda energia naquele momento em que você não pode resolver, você está perdendo o seu tempo. Então, o ideal lembrei de alguma coisa, não posso resolver agora? Anota. E aí, você não se preocupa com aquilo, porque já está anotado uma hora, você vai voltar naquelas anotações e vai realizar aquilo que precisa ser feito. Isso é bacana, porque assim, às vezes a gente lembra na hora e acaba esquecendo de fazer porque não anotou. Exato. E aí a gente acaba, né, perdendo noção, né, do que a gente tem a fazer. Isso acontece muitas vezes, a gente tá na correria, eu tenho que fazer isso. Exato. Aí, vou fazer agora. Não vai dar pra fazer agora, acaba esquecendo. Então, se anotar, a gente já vai lembrar
Exato. Ou então a gente fica ali, não posso esquecer, não posso esquecer, não posso esquecer. E aí você gasta muita energia. Tem, né, muita gente que acaba utilizando, né, o tempo meio que... Lembrei disso, tenho que fazer agora, já liga, tá. Você acha isso bacana ou acaba sendo meio que uma... Depende se você tem tempo ali naquele momento. Perfeito. Se aquilo é prioridade naquele momento, ou se você tá com um horáriozinho vago, ok, vamos fazer. Mas caso você rápido. esteja, né, fazendo uma outra atividade que nada tem a ver, põe aqui a dica 3, por favor, meus amores, pra gente, né, a gente tá na dica 3, tem algumas dicas que nós estamos preparando aí pra todos que estão em casa, então, maior ladrão de energia é o tem que. Tem que fazer quando você fica pensando o tempo todo no que você precisa fazer, mas que você não pode resolver naquele momento. Então, isso realmente suga muito a nossa energia. Ótima dica, tô adorando, viu? Ó, vamos à dica 4 agora. As tarefas nunca vão terminar. Menino, é uma sensação que isso nunca vai coisa, acabar. É uma coisa que a gente precisa ter essa consciência de que, por mais que você esteja ativo, por mais que você esteja fazendo muitas coisas, as tarefas nunca vão terminar. Porque sempre vão surgir novas coisas para você fazer, novas responsabilidades. Então, você realmente precisa identificar o que é prioridade, em que momento você tem que fazer aquilo, que você pode demandar energia para realizar aquela atividade, para que você não se sinta tão perdido ou tão atarefado, que o tempo não dá, que precisaria de mais 24 horas para conseguir realizar todas as coisas. Então, essa é a ideia de a gente tomar essa consciência de que realmente nunca vai terminar. Então, você não consegue dar conta de tudo. Não, se isso você quiser a gente percebe tudo. muito em casa, né? Porque, tipo, a mãe, a dona de casa, né? Ela faz as tarefas e fala, ai, arrumei a casa o dia todo, você chegou, bagunçou. Mas isso é uma tarefa que nunca vai terminar, né? Nossa, é todo... Você sempre vai ter dia vai ter algo pra estar fazendo. É. Então, assim, é bacana a gente ter essa consciência, né? Com que essas certeza. tarefas, elas não vão terminar. Exato. Outras tarefas podem surgir de forma diferente, inclusive, mas elas vão permanecer ali como tarefas, não é? Exatamente. E a gente não tem como dar conta de tudo, né? E cada vez mais a gente acredita que precisa fazer mais coisas, tanto no trabalho, quanto em casa, quanto nos relacionamentos. Sim. Eu preciso de mais amigos, eu preciso de mais isso, de mais aquilo. Calma. Vamos ver o que realmente é importante para você, o que é prioridade, o que você dá conta e vamos fazer o que é prioritário. O que der tempo para fazer quando não é prioridade, faz. E tá tudo bem, porque todo mundo tá nessa correria hoje em dia. Nossa, é verdade, viu? Ó, mais uma dica. Dica 5. Se você não tem agenda, você vira a agenda dos outros. Isso é uma frase que a gente escuta muito, mas que a gente não leva tão a sério no nosso dia a dia, né? Exemplifique aí pra gente, pra ver se eu me encontro nessa situação. Essa é a ideia de que você precisa aprender a dizer não. É uma coisa que a gente também ouve bastante. Se você não sabe identificar o que é prioridade, você vai sempre estar dizendo sim para as pessoas e você vai estar sempre vivendo, de certa forma, a vida de outra pessoa. Sim. Resolvendo os problemas dos outros, vivendo a vida dos outros e deixando a sua de lado. Então, quando você não tem essa ideia, quando você não tem uma agenda, quando você não sabe o que é prioridade para você, quais são as atividades que você vai realizar naquele dia, você tem muito mais predisposição para dizer sim às outras pessoas. Quando alguém te liga com uma urgência, quando alguém te liga, ei, você precisa aqui tapar um buraco, precisa fazer esse outro negócio. E aí você, como você não sabe qual era a sua prioridade do dia, você acaba, tá bom, eu vou. E aí quando você se dá conta, quando você vai lembrar das atividades que você tinha para fazer, você deixou muita coisa de lado. É verdade, viu? E aí é onde entra aqui a nossa prancheta também, né? Que é justamente mostrar que a gente tem 24 horas no dia e nós temos 7 dias na semana. Certo. Então, a ideia é que todo mundo consegue realizar um pouco de todas as suas prioridades. Certo. É bom olhar para todos os pilares da nossa vida e ver ali no social, no relacionamento familiar, no intelectual, no financeiro, no profissional, onde que está faltando alguma coisa, de qual é a área que a gente precisa cuidar primeiro, para aí sim conseguir identificar qual que é a prioridade de você realizar. E aí, quando você identifica essa prioridade, você consegue distribuir na sua semana os horários que realmente, as atividades nos horários que realmente você precisa fazer. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né, de uma pessoa que é autônoma. Então, ela tem diversas atividades todos os dias. É bem diferente. Quando você é autônomo, principalmente, você precisa associar muito, né, a vida pessoal com a vida profissional. Às vezes se mistura muito. Mas também, quando você tem um trabalho, né, de 8 horas, também é legal você organizar dessa maneira, porque você tem um período da noite, por exemplo, vago. Então, o que você vai fazer à noite? Não vai chegar e sentar no sofá
e perder todo o resto do tempo ali rolando as redes sociais. Eu vou estudar, eu vou ler um livro. Qual que é o objetivo para você realizar naquele mês ou naquele ano? Então, você pega essa atividade e você vai colocando dentro da sua semana para identificar realmente que você consegue fazer, que você tem tempo e que dá para fazer muitas coisas no nosso tempo. E aqui você exemplificou, né? Por Exatamente. exemplo, com horários, inclusive, para a gente poder organizar o tempo e saber onde é que está liberado para a gente poder fazer algo, né? Exatamente, porque aí quando você, por exemplo, surgiu um imprevisto, alguém te ligou querendo marcar alguma coisa, você já vai na sua programação e você identifica, eu tenho esse horário vago. Então aqui eu vou conseguir encaixar porque se você esse encaixa compromisso. no outro horário, você acaba atrapalhando, né, a agenda do dia inteiro, Exatamente. Quando você faz alguma coisa fora da sua programação, você atrapalha outras atividades. É verdade. Muito bacana aqui, inclusive, né, esse planejamento aqui a gente pode disponibilizar no Instagram do programa, para que vocês possam ver com calma também. No Você em Dia Oficial, a gente vai deixar essa tabela aí, que a nossa querida Iris preparou. E aqui a gente vai também, né, para mais uma dica. Exatamente. Nós demos aquela dica 5. Isso, essa aí foi agora, a 5.1. Como construir uma rotina produtiva foi exatamente isso. A gente identificar quais são as prioridades, pegar o nosso horário do dia e da semana e ir colocando ali o que é que você consegue fazer todos os dias, que é prioridade. Certo. E aí você, inclusive, pode deixar um horário de exceção, um turno de exceção na sua semana, em que todos os imprevistos você vai encaixar ali. Se você precisar levar o carro na revisão, se precisar atender alguém, então você encaixa naquele horário que você determinou como um turno de exceção para você realizar essas atividades que você não tem controle. Perfeito. Um turno de exceção que aí serve para você fazer as atividades que você acaba, né, esquecendo como imprevisto. Né, ou como imprevisto. Mais uma dica agora para quem está em casa, 5.2, como detalhar objetivos em pequenas metas. Exato. E aí? Essa é a ideia de que muitas vezes a gente lista, né, novas metas e a gente não pensa no pequenininho, nas pequenas atividades que você precisa fazer no dia a dia para realmente chegar na linha de chegada, né, alcançar a linha de chegada. Então, a ideia é você pegar, eu até trouxe um mapinha também para mostrar, você pegar a sua meta, determinar qual que ela é e em seguida você vai destrinchar ela. Quais são os passos que você precisa fazer para você realizar? Tem algum valor específico que você precisa para realizar essa meta? Olha que maravilha! Né? Tem alguma coisa? Se for um curso que você quer realizar nesse ano, quanto que é esse curso? Qual vai ser o custo que você vai precisar ter para realizar? Se você precisa viajar ou não? Você vai precisar de documentação para, por exemplo, fazer uma viagem internacional? Sim. Você tem passaporte, você precisa ver visto, você precisa ver diversas etapas, né, para alcançar aquele objetivo. Então, essa é a ideia, que você vai destrinchando para depois que você conseguir destrinchar o passo a passo, você encaixe lá na sua rotina semanal. Maravilha. E aí você vai saber todos os dias, cada passinho que você vai precisar dar para alcançar esse objetivo maior. Olha aí, excelente dica, viu? Mais uma agora para quem está em casa acompanhando a nossa programação. 5.3, tenha prazos. Exatamente. Importantíssimo. Isso é onde entra, né, o nosso cronograma mensal, anual, de você determinar as datas realmente para que você quer fazer aquilo. Se você deseja iniciar um curso de inglês, por exemplo, em que data você vai iniciar? Né? O que você precisa, qual vai ser o valor, o que você vai precisar fazer e que data você começa, realmente, porque você consegue ter uma noção de quanto tempo você tem para realizar aquilo, né? Quando que você vai viajar, fazer a sua viagem internacional, quando você vai precisar ter o passaporte pronto, quando você vai precisar estar com o visto em mãos, para você conseguir, por exemplo, viajar em outubro. Então, você determinar essas metas, esses prazos para as metas, auxilia muito você saber o pequeno passo que você precisa dar todos os dias. É verdade, olha aí. Vamos à última dica agora, né? Exatamente. A dica 6, elimine as distrações para alcançar a disciplina. Exato. Foi aquilo que eu falei do celular, né? Exatamente. Eu me encontro nela, de vez em quando. É uma coisa que hoje, assim, quase que 90% da população se distrai com o telefone. A gente não tem muito essa noção de quanto tempo a gente perde na internet, né? É verdade. Se você não está recebendo algo que auxilia você a crescer, por que você está perdendo tanto tempo, né? A ideia é você tratar o seu tempo como você trata o dinheiro, por exemplo. Você não saca R$100 da sua conta, rasga e joga no lixo. Sim. Não, porque o seu dinheiro ele é valioso, então o seu tempo é valioso. Até porque sem o tempo você não consegue produzir dinheiro, porque você não trabalha. É verdade. Então, a ideia é justamente essa, você identificar as distrações que você está tendo, tratando o seu tempo como prioridade, né? Porque o seu tempo é valioso, ele não volta. Então, você tratando ele dessa maneira, você consegue realmente identificar aonde é a sua prioridade e em que você está gastando tanto tempo.
Você tá assistindo muita televisão, muita série, tá vendo muita internet, tá consumindo muita rede social, o que você tá consumindo? Tá agregando valor de fato para você? Você tá crescendo em alguma coisa? Então essa é a ideia de você identificar as distrações. Muitas vezes, após o trabalho mesmo, eu chegava, sentava no meu sofá e não tinha mais nada que me fizesse levantar dali. Então, aquilo era uma distração pra mim. Quando eu identifiquei, eu falei, não posso sentar no sofá assim que eu chego. É verdade. Vou logo tomar um banho pra depois realizar outras atividades. Muito isso, que às vezes quando a gente chega em casa e tá super cansado, mas aí que para um pouquinho pra descansar, mas você não tem mais aquele fôlego pra voltar, né? Então você acaba deixando acumulado outras atividades que você pode chegar, fazer e descansar direto, né? Exato. É como se fosse a nossa zona de conforto, né? Vai ficando cada vez mais quentinho o sofá, então você não quer levantar. É verdade. Então essa é a ideia, você identificar o que está minando o seu tempo e você começar a cortar realmente, né? Como que eu posso reduzir esse tempo que eu gasto na internet, por exemplo? Colocar um despertador, determinar um horário em que você vai consumir a internet todos os dias. Você vai consumir das 18 às 19. E aí você põe um despertador às 18, consumir a internet. Às 19, sair da internet. Olha e aí você vai se boa controlando dica. para realmente eliminar as distrações. É verdade. Iris, eu quero te agradecer. Imagina, eu que agradeço. Dizer que foram dicas maravilhosas, que tenho certeza que ajudou muita gente em casa, como me ajudou aqui. Já fiquei ligada, muitas delas aí servirão para o meu dia a dia. E quero dizer que é muito bom, né, contar com alguém especialista no assunto para que a gente possa entender um pouquinho como é que a gente pode dar conta de todos os prazos, de todas as tarefas, né, dentro do tempo que a gente tem, que a gente não vai poder esticar o tempo, a gente que tem que se encaixar nele, né, Exatamente, essa é a ideia, né, eu trabalho muito para isso, para auxiliar as pessoas, para mostrar que 24 horas é suficiente para todo mundo. Olha aí, tá vendo? Então, dá para encaixar o que é prioridade, a gente precisa identificar o que é prioridade e onde a gente está se distraindo. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado dessa dica.